São esses conflitos que tanto nos incomodam, são eles que nos colocam em movimento. São eles que fazem com que nós possamos transformar a nossa vida. Que a gente possa pegar tudo aquilo que a gente viu nos encontros, tudo que a gente percebeu nos encontros que a gente teve, e que a gente possa fazer um equilíbrio, né? O que seria isso que eu percebi? Como, no que isso pode se transformar? E isso só acontece através dos conflitos. Para que a gente realmente chegue a essa transformação, os conflitos são essenciais. Nós estamos eternamente em conflito. O ser humano está eternamente em conflito. Se nós estamos sempre em conflito, o que nós podemos fazer com isso? Seria bom se a gente conseguisse realmente trazer essa transformação para melhorar, para o nosso crescimento. E aí que eu quero entrar na questão do feminino. Na verdade, ser mulher é algo que nos traz muitos conflitos, assim como ser homem, assim como ser adolescente, assim como estar em qualquer situação dentro dos parâmetros da sociedade. No entanto, eu quero falar hoje do feminino. Então, eu vou falar para vocês sobre o que é se encontrar com o feminino, o que a gente vai perceber no momento que a gente se encontra com o feminino. E o que a gente também vai perceber no momento em que esses conflitos que vêm à tona nesse encontro, o que esses conflitos vêm trazer de transformação para nós mulheres. E aí eu posso dizer para vocês que a identidade social da mulher, embora ela tenha realmente sofrido transformações, modificações, é claro que a mulher, como ela era vista no mundo antigo, com certeza não é como ela é vista no mundo contemporâneo. Nós temos várias transformações aí que aconteceram, muitas lutas, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente. No entanto, essa percepção sobre a mulher, ela também foi construída durante a história, com o decorrer da história. E aí é interessante, é importante a gente entender como se deu essa construção, porque às vezes a gente acha que uma coisa que é antiga não faz parte mais da nossa vida. Isso não é verdade. Nós carregamos muito desses conceitos, nós carregamos muito dessa história, e a gente vem trazendo isso, e isso acaba se refletindo no nosso comportamento. Então, nós podemos perceber que a mulher, ela sempre foi vista de uma forma muito negligente, ela sempre foi muito negligenciada, desde o mundo antigo. Então, como que a gente explica o surgimento da mulher? A mulher já surge como sendo em comparação com o homem, O feminino surge em comparação com o masculino, A gente tem a história de Adão e Eva, que Eva vem de uma costela de Adão, Então, nós temos também as histórias do mundo antigo, que é até antes mesmo, que é lá na Grécia Antiga, em que a gente tem as mulheres, elas praticamente não eram vistas, E existiam as deusas, sim, mas as deusas, elas eram as mulheres perfeitas, então elas não chegavam nem próximo delas, então era o que elas tinham que seguir. No mundo medieval, a gente tem a caça às bruxas, então a gente tem aquelas mulheres que elas representavam o que tinha de aterrorizante, o que tinha de nebuloso. Então as mulheres eram vistas como as que carregavam mistérios que só elas sabiam. Elas carregavam uma magia que elas tinham, mas que era uma coisa ruim, que era considerado uma coisa ruim. Essas bruxas, elas eram consideradas, elas eram vistas, essas mulheres eram vistas como bruxas, e isso era considerado algo maléfico,
Essas bruxas, elas eram vistas como sendo a própria imagem do mal, né? No mundo moderno, nós já temos as mulheres como sendo as mulheres que vão cuidar da família, né? Aquelas mulheres recatadas, as mulheres em que elas têm que servir ao seu dono, que é o seu marido. E no mundo contemporâneo, claro que a gente carrega todo esse ranço, mas nós tivemos nesse momento entre o mundo moderno e o mundo contemporâneo, nós tivemos muitas lutas das mulheres contra essa violência, né? Essa violência que eu estou dizendo é quando você vai contra o que é de essência feminina. O que é a essência feminina? O que é realmente essa essência? E aí, quando eu falo de violência, eu estou dizendo que a mulher, ela não teve oportunidade, ela não teve espaço para se expressar. Por isso, isso se tornou uma violência. Quando você impede alguém de se expressar, de colocar, de dizer o que sente, de dizer o que pensa, de se colocar, né? É como se ela não existisse. E isso é uma violência, né? É claro que a violência contra as mulheres acontece de muitas outras formas, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente já vê vários tipos de violência contra a mulher. Então, a mulher sempre foi muito inferiorizada. Em toda a história social da mulher, a mulher sempre foi vista como sendo inferior ao homem. O feminino sempre foi visto como sendo inferior ao masculino. E eu vou provar isso, vou mostrando isso para vocês durante a apresentação, né? O que eu quero completar aqui é que a violência que acontece contra as mulheres, ela é subjetiva, ou seja, ela não é clara, ela não é dada com todas as palavras, ela não é dita, e ela não é feita só pelos homens, ela também é feita pelas mulheres, as próprias mulheres se violentam, né? Ela é sutil. Por que ela é sutil? Porque a gente não enxerga ela a olho nu. Ela acontece no dia a dia, ela acontece no nosso cotidiano, todos os dias e a todos os momentos, né? E ela é invisível, justamente porque a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, é a mesma violência que acontece no racismo, é a mesma violência que acontece contra qualquer minoria, né? É uma violência que ela vai acontecendo nas nossas relações. E é por isso que ela é muito perigosa. Por isso que ela é algo muito difícil de ser combatido. Eu vou só fazer um adendo aqui. Quando eu falo para vocês que a mulher é inferiorizada, ou a mulher é vista, né, de forma inferiorizada, a gente vê isso muito claro quando a gente olha o comportamento, né, das mulheres e como essa violência é tão real que as mulheres elas buscam muitas vezes, se você começar a prestar atenção nas mulheres de hoje, você vai ver que tem muitas mulheres que buscam serem como os homens. Elas negam o seu feminino, né? E por que que elas negam o seu feminino? Porque o feminino não é visto de uma forma positiva, né? Embora a gente tenha tantas lutas, embora a gente tenha tantas pessoas hoje, né, falando sobre isso, embora a gente tenha, né, esse pensamento social da mulher como sendo inferior ao homem, ele é muito sólido, né? Esse pensamento do feminino como sendo invisível, ele foi se construindo, né? Essa invisibilidade do feminino, ela foi se construindo com a história.